Deus, para os meus irmãos, e acredito que também vocês, com o coração feliz por poder estar na casa do Pai, na casa de Deus, porque Deus sempre tem uma palavra para nós. Ninguém sai daqui com o coração vazio, porque Deus sempre tem uma palavra, porque Deus sempre fala no coletivo, mas também muitas vezes no individual. A mensagem que ela é pregada, ela alcança toda a igreja, mas muitas vezes ela individualmente, ela fala mais profundamente, mais forte. Para isso nós precisamos estar ligados em Deus. Para isso nós precisamos estar com a nossa mente tranquila, em paz, ligados agora em tudo que está acontecendo aqui dentro. Tudo que você viveu até no dia de hoje, antes de entrar por aquela porta, deixe lá fora, esqueça, viva agora daqui para frente, daquilo que Deus vai te dar direcionamento, daquilo que Deus vai falar contigo. Certa vez um homem perguntou para mim: Marquinhos, nós temos essa questão de profecias, nós temos a pregação da palavra, como que é isso? Às vezes nós precisamos ouvir uma profecia diretamente, Deus falando conosco. E eu falei para ele: vá aos cultos aos domingos, e você vai ver que a mensagem trazida, ela é para te ajudar a você viver a semana. Porque quando nós saímos daqui, dormimos, logo no outro dia, há uma luta constante, o inimigo tentando retirar tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que você ouviu. Por isso a nossa mente tem que estar nesse momento cauterizada, a nossa mente tem que estar ligada no alto. Todas as coisas que são aqui ligadas, humanamente falando, ou até questão secular, ainda que eu não acho que existe alguma coisa secular, porque nós estamos como espirituais nessa terra. Nós vivemos uma guerra constante, porque a potestade do mal está em todo o tempo querendo nos destruir. Como vamos viver secularmente? Nós precisamos viver espiritualmente todo o tempo de nossas vidas. Há muitos que vivem isso, pastor. A questão da igreja espiritual, a questão do trabalho secular, a questão de ir para uma festa. Não, nós precisamos viver em todo o tempo com o nosso pensamento ligado no céu. Por isso Deus enche meu coração para falar, trazendo aquilo que pode me dar esperança. Lá em Lamentações, abre sua Bíblia comigo. Esse é o título ao qual Deus encheu meu coração, mas esse versículo vai falar profundamente, aonde vai nos dar base, aonde vai nos dar direcionamento, para que a igreja possa aqui trazer à memória aquilo que pode te dar esperança, porque muitas coisas nós estamos vivendo nesse mundo, tudo para nos abater, tudo para nos destruir. Lamentações, capítulo 3, versículo 21, vai nos mostrar, nos revelar que em todo tempo nós precisamos estar lembrando das coisas de Deus, que em todo tempo nós precisamos estar vivendo as coisas de Deus. Então diz assim esse versículo: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Amém? Deus enche nosso coração para falar nessa noite sobre a questão de nós estarmos com a nossa mente ligada, com a nossa mente em todo tempo voltada para as coisas de Deus, em todo tempo lembrando das coisas que Deus fez nas nossas vidas, e até mesmo lembrando das coisas que Deus fez na vida dos nossos irmãos, e até mesmo lembrando das coisas que Deus, quando deixa escrito, através dos seus servos, através dos discípulos, através dos profetas, tudo quanto Deus fez para que nós possamos prosseguir, porque senão nós seremos abatidos. A nossa mente, ela vai pensar nas coisas ruins, nas coisas que nós poderíamos ser derrotados. E como que nós vamos avançar? Como que nós vamos vencer? Como que nós vamos triunfar? Como que nós vamos realmente viver uma vida a qual Deus possa se agradar de nós? Então, falando desse homem Jeremias, um profeta de Deus, um profeta que tantas vezes já ouvimos mensagens de que esse profeta, ele, toda vez que ele ia levar uma profecia para o povo, ou até mesmo para o rei,
E essa profecia não era bem-vinda, porque a palavra que ele trazia era sempre de que eles precisariam submeter ao império de Babilônia, para que eles viessem triunfar lá na frente. Quem vai entender uma coisa dessa? Que eu preciso me submeter ao meu inimigo, que eu preciso ser levado cativo ao meu inimigo, para que eu possa lá na frente ser bem sucedido, para que lá na frente eu possa ter a vitória. Mas esse homem, Jeremias, o profeta, e nós podemos perceber na palavra de Deus, que todas as vezes que o profeta, o homem de Deus, chegava até Israel, chegava até o rei para trazer uma mensagem de Deus, nunca era para abater, nunca era para destruir, nunca era para humilhar, mas em todo o tempo era uma mensagem para que eles possam consertar, para que eles possam sair da vida que eles estavam, porque geralmente quando entrava uma palavra do profeta, é porque o povo de Deus estava vivendo de maneira errada, estavam deixando Deus de lado, estavam deixando o Criador de lado, estavam deixando aquele que pode todas as coisas de lado, estavam vivendo uma vida de promiscuidade, estavam vivendo uma vida qual estavam adorando outros deuses, ou muitas vezes no esfriamento, que não os levava à perfeita adoração ao Senhor. Então, amados, toda vez que um profeta entrava em Israel, ou para entrar no palácio, para levar uma palavra, era para que eles viessem se redimir de tudo quanto eles estavam fazendo errado, para que eles tomassem um outro caminho, para que eles vivessem em novidade de vida, porque Deus, olhando do céu, estava vendo que eles estavam vivendo errado. Então toda vez, preste atenção nisso na palavra de Deus, toda vez que você ler, quando entra um profeta e ele traz uma mensagem, é porque Deus, pela sua misericórdia, é porque Deus, pela sua bondade, não queria que o povo perecesse, não queria que o povo fosse destruído. Então Jeremias não foi diferente. E toda vez que Jeremias vinha e trazia uma palavra: olha, vocês precisam submeter ao império de Babilônia, mas saibam que Deus está nesse processo. Mas saibam que esse processo que vocês vão viver lá na frente tem um propósito de Deus. Saiba que nesse processo que vocês vão viver, vocês vão sofrer, vocês vão sair dessa liberdade que vocês têm de ir e vir, vocês vão sair das suas casas, esse templo a qual vocês adoram a mim, Deus dizendo, vocês não terão mais, mas vocês vão para um lugar aonde ali ainda assim vocês vão precisar de estar me adorando. Então, amados, quando Jeremias entra com essa palavra, o que eles fazem? Eles pegam Jeremias e lançam ele no calabouço. Como aceitar isso? Como viver isso? Amados, em que Deus está querendo dizer que a mensagem do Senhor para nós, seja ela na quarta, seja ela no domingo de manhã, seja ela no domingo à noite, muitas vezes vai falar para nós que nós vamos viver um processo. E muitas vezes nós vamos passar por moendas, muitas vezes nós vamos passar por dificuldades, muitas vezes nós vamos passar por um momento difícil, mas saiba que lá na frente tem um propósito de Deus para a igreja, lá na frente tem um propósito de Deus para você, irmão, lá na frente tem um propósito para você, irmã, lá na frente tem um propósito para você como família, e Deus vai te dar vitória em nome de Jesus. Adorando esse Deus, vivendo na presença desse Deus, e nós sabemos que bem é assim na nossa vida, que nada mudou. Tudo isso que nós estamos relatando desse homem, desse profeta que viveu uma dificuldade muito grande, porque ele viveu uma vida duríssima, ninguém aceitava o que ele falava, ninguém queria dar crédito naquilo que ele falava, mas a palavra de Deus nos dias de hoje ainda é assim. Pregue a palavra de Deus dizendo que nós precisamos negar a nós mesmos, que nós devemos carregar a nossa cruz e seguir a Jesus. Muitos não vão dar a questão necessária de atender a esse clamor, de atender essa palavra, porque quem quer negar-se a si mesmo? Ninguém. Deixar tudo que eu faço no dia a dia,
largar o meu momento de prazer, meu momento de descanso em casa para vir para a casa de Deus? Ninguém quer deixar isso. Então é difícil, mas é necessário. Era difícil para Israel naquele momento, mas era necessário. Era difícil para aquele povo aceitar aquela questão naquele momento, mas era necessário. E o que Deus quer dizer com isso? É necessário nós negarmos a nossa própria vontade, aquilo que nós olhamos e achamos que a isso eu não vou me submeter. E o que Deus está querendo dizer não é submeter. Diácono Marcos, eu tenho que me submeter agora ao inimigo da minha alma? Não. Mas eu tenho que negar os meus prazeres, as minhas necessidades, no sentido de que, eu estou muito cansado, eu não posso orar. Eu estou muito cansado, eu não posso ler. Eu estou muito cansado, eu não posso ir à casa do Senhor. Amados, Deus está dizendo para nós que nós precisamos trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. E o que é isso? Jeremias, em todo esse momento difícil que ele estava vivendo, Jeremias, esse momento quando aquele povo que ele amava, e ele fazia parte daquele povo, você acha que no coração de Jeremias era com alegria que ele falava: vocês precisam submeter ao império de Babilônia? Vocês acham que é com alegria? Não. Vocês acham que ele falava aquilo sorrindo, todo feliz, todo alegre? Entregue-se à Babilônia. Não havia alegria. Mas assim é na vida dos pregadores, assim é na vida dos profetas, assim é na vida, em todo o tempo, trazendo a mensagem de Deus. E nós percebemos que nessa terra a nossa alegria será triunfante somente quando nós estivermos no céu. Pregar a palavra, viver a palavra, vir à casa do Senhor, orar, buscar a face do Senhor, viver, amados, totalmente ligados nas coisas de Deus, não é fácil. Mas nós precisamos nos submeter a isso, porque é necessário. Nós precisamos viver isso, porque é necessário. Essa vida secular, a qual nós dizemos bem aqui que talvez isso não existe na nossa vida mais, isso é lá para os mundanos, isso é lá para o povo do mundo, quando eles dizem que eles vivem essa vida. Mas para nós, amados, nós precisamos estar ligados, nós precisamos estar atentos. Nós precisamos viver esse processo de estarmos vivendo uma vida espiritualmente avançando, até alcançar um patamar ao qual Deus olhe para nós e se agrade de nós. Mas nós podemos chegar num patamar ao qual Deus se agrada de nós. Lembra de Jó? Jó deu testemunho de Deus? Não. Quem deu testemunho de Jó? Foi Deus. Porque Jó chegou no patamar que Deus se agradou dele. Imagine você agora, quando lá no céu os anjos de Deus reunidos e olhando para você, olhando para mim, pode falar alguma coisa de nós? Devemos dar testemunho de maneira que Deus possa olhar do céu e se agradar de nós. Amados, nós entendemos que através da vida desse homem, Jeremias, esse profeta, que nós, olhando como ele viveu, nós precisamos receber as mensagens de que nós precisamos viver na presença de Deus, trazendo a memória, porque os dias são difíceis. Estamos chegando mais um final de ano. Quantos finais de anos temos vivido aqui? E todos esses finais de anos, mensagem, pregações é trazida ao nosso coração de que nós precisamos ser fortes, que nós precisamos virar o ano não numa decadência espiritual, mas que nós precisamos ou manter ou avançar muito mais ainda. E como que nós vamos avançar? Como que nós vamos crescer diante de Deus? Para isso, Deus enche no meu coração. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo. Primeiro Timóteo, capítulo 1, versículo 1. Porque pior que esteja a situação, nós podemos nos alegrar. Pior que esteja a situação, sempre temos razão para nos alegrar. Porque diz assim a palavra do Senhor: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandado de Cristo, de Deus,
nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Por mais que esteja a situação difícil, nós podemos nos alegrar, porque o apóstolo Paulo falou que a nossa esperança é Cristo Jesus. Não há outro lugar, não há outro caminho, não há nada em outro lugar que nós podemos buscar esperança para as nossas vidas, a não ser em Cristo Jesus nosso Senhor. Porque o apóstolo Paulo fala: Jesus Cristo, nossa esperança. Ainda que você esteja pensando nesse mundo, nas dificuldades, nas situações difíceis, Deus está dizendo para nós que nós podemos nos alegrar, porque a nossa esperança está em Cristo Jesus. Cristo é a nossa esperança, Ele é especialista nas causas impossíveis. Cristo é especialista nas causas impossíveis. Então eu tenho que trazer à memória aquilo que Deus já fez na minha vida, situações difíceis que eu passei lá atrás e Deus me deu vitória, problemas que eu passei, seja ela de saúde, seja ela financeira, seja ela, enfim, qual área que for, eu preciso trazer à memória que Deus me deu vitória. Por isso a minha mente tem que estar em todo o tempo ligada no Senhor, porque se eu pensar no problema diante de mim, eu vou perecer, eu vou ser destruído, eu vou me acabar, eu vou esfriar, a minha vida espiritual ela vai se acabar. Mas quando eu venho para a igreja e vejo irmãos, enfim, dando testemunho, quando eu vou para a igreja e vejo que pessoas estão sendo curadas, que pessoas estão abrindo-se portas de emprego, amados, isso vem à minha memória, que Deus é poderoso para fazer muito mais do que eu imagino, o que eu penso. Então nós temos que viver assim: olha, Cristo é a minha esperança, por pior que esteja, eu preciso estar ligado nessa situação, que a minha esperança está em Cristo Jesus. Para isso Deus está dizendo: o que você está pensando, no que você tem colocado a sua mente, o que se tem preenchido a sua mente. E Deus nessa noite, como profeta, como pregador, como homem de Deus, Deus está dizendo: olha, traga à sua memória aquilo que Deus já tem feito por você. Traga à sua memória aquilo que Deus já fez na sua família. Traga à memória as coisas que Deus já fez até mesmo lá no passado e deixou escrito pela Bíblia, pela palavra de Deus, para nos orientar, para nos dizer, para nos mostrar que Ele é muito mais poderoso que você está pensando, que Ele é poderoso para fazer muito mais que nós imaginamos. Então, amados, olha, primeiro, por pior que esteja a situação, sempre temos razão para nos alegrar. O crente não pode pensar nos problemas. Imagina quando Davi foi enfrentar aquele gigante, ele não pensou no gigante, ele pensou em Deus. Ele lembrou que quando lá, ele estava lá cuidando dos seus, como é que fala aí, do seu rebanho, o que Deus fez por ele? Deu vitória a ele contra o urso, deu vitória a ele contra o leão. Então Davi trouxe a memória para lutar com aquele gigante. Ele não foi pensando no tamanho do gigante, ele não foi pensando na posição daquele guerreiro que estava diante dele, mas ele trouxe a memória aquilo que Deus tinha feito por ele. E o que você está pensando? Que essa dificuldade diante de você é forte? Pensa no que Deus já fez por você. Amados, então Deus, por esse primeiro ponto, nós entendemos que pior que esteja a situação, sempre temos razão para nos alegrar.
porque Cristo Jesus é nossa esperança. E isso está bem escrito aqui. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandado de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Somente Cristo é nossa esperança. Abra sua Bíblia também em Salmos 126. Salmo 126. Vai dizer assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como os torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Que Deus encheu meu coração para falar sobre isso. Por pior que esteja a situação, podemos nos alegrar, porque Cristo é a nossa restauração. Primeiro falou sobre esperança. Cristo é a nossa esperança. E segundo, está falando sobre restauração. Aqui está falando quando Jeremias pregou que eles iriam ser cativos, e era necessário ser cativos em Babilônia. Mas aqui agora já está falando da restauração de Israel. Aqui já está falando, amados, quando eles estavam retornando de Israel. O que diz? Olha, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, a sorte de Jerusalém, a sorte de Israel, ficamos como quem sonha. Talvez eu fique imaginando agora eles na sua caminhada, retornando de Babilônia para a terra de Jerusalém. Aquela grande multidão, aquele grande povo, e ali um conversando com o outro: olha, eu não acredito, me belisca para ver se realmente isso está acontecendo. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Para eles parecia ser sonho. Foram cativos, sofreram, viveram o processo, mas agora estava se cumprindo a palavra de Deus, que lá eles viveriam, mas eles retornariam. Deus retornou o povo que foi cativo lá em Babilônia. Deus restaurou aquele povo que estava cativo em Babilônia. Deus tem poder para restaurar a sua vida. Deus tem poder para restaurar a sua saúde. Deus tem poder, amado, para fazer muitas coisas em nossas vidas. O que você está pensando? Olha, por pior que esteja a situação, Deus pode restaurar. E esse povo estava vivendo isso, como nós já vivemos muitas vezes. Por isso nós temos que trazer a memória: eu já vivi assim, eu já tive dificuldade aqui, já foi assim, já foi assado, já tive problema aqui, mas em todas elas Deus me deu vitória. Em todas elas Deus me restaurou. Em todas elas Deus me ergueu do chão e me colocou de pé. Oh, amado, Deus faz assim conosco. O que Deus está querendo dizer nessa noite, que nós entramos pelaquela porta, e quando nós sairmos, olha, nós vamos lembrar que tantas coisas o Senhor já tem feito por nós. E aquele problema que você talvez vai encontrar de novo lá na sua casa, talvez aquele problema que você vai encontrar de novo lá no seu trabalho, talvez aquele problema que você vai encontrar lá na sua faculdade, seja onde for, saiba que Deus está te restaurando, e a sua esperança está em Cristo Jesus. Como vamos viver agora daqui para frente? Como vamos sair daqui nessa noite? Há
tendência de Deus, como eu falei, que os profetas iam e pregavam palavras que fazia com que o povo, se eles cedessem à voz de Deus, eles seriam vitoriosos. Ceda à palavra de Deus. Coloca sua mente, o seu coração agora voltado para as coisas de Deus. E você vai sair daqui lembrando de tantas coisas que o Senhor fez na sua vida. Você vai sair daqui lembrando de tantas coisas que Deus operou na sua família. Você vai sair daqui lembrando de tantas coisas que Deus já fez na sua vida, que você realmente vai olhar os problemas agora e não vai ter dificuldade de derrotá-lo. Assim como Davi não teve dificuldade de derrotar aquele gigante. Porque pior que esteja a situação, podemos nos alegrar. Por pior que esteja a situação do nosso convívio, seja onde for, mas nós podemos nos alegrar, porque o Deus que está conosco é um Deus de esperança e é um Deus de restauração. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso nós estamos alegres, por isso nós estamos confiantes, por isso nós somos um povo triunfante, por isso nós somos um povo de vitória, por isso nós somos um povo, amados, que está andando e falando com Deus, porque nós cremos e sabemos que o Cristo Jesus é a nossa esperança. Quantas vezes você, ou no trabalho, ou pela rua, e alguém olhando para você e te estranhou, porque você estava com seus lábios bocejando ou falando alguma coisa? Não, bocejando é aquele de abrir a boca assim, né? Balbuciando, obrigado. Balbuciando. Tá maluco? Tá falando sozinho? Mas não, é porque você está com esperança em Cristo Jesus. É porque a sua esperança é Cristo Jesus. E você sabe que tudo que Ele fez por você, Ele vai continuar fazendo. Por isso, amados, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso nós estamos alegres. E aquele povo com alegria saindo de Babilônia, retornando para a sua terra natal, aonde agora eles poderiam construir os seus lares, a sua casa, a sua família sendo restituída, o lar aonde eles adoravam o Senhor, no templo, ali novamente reconstruindo, restaurando, e a presença de Deus ali naquele lugar, abençoando, prosperando, fazendo com que todos, aquele que viviam em Israel, se alegrasse na presença do Senhor. Por isso, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E terceiro, abra sua Bíblia em João 3,16. João 3,16, conhecido pelo povo, mas nós vamos ler. Porque por pior que esteja a situação, podemos nos alegrar, porque Cristo é a nossa salvação. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Por pior que esteja a situação, nós podemos nos alegrar, porque Cristo é a nossa salvação. Bem pela manhã nós estávamos ali na escola bíblica dominical e estávamos falando, dentre alguns assuntos, como chegar e pregar para um rico, como chegar e pregar para um empresário, quando nós temos a tendência muitas vezes de pregar sobre mudança. Deus pode mudar a sua vida. Imagina chegar para um rico, bem rico, e falar: Deus pode mudar a sua vida. E ele chegar e falar assim: poxa, mas mudar o quê? Eu tenho dinheiro, eu tenho família, eu tenho carros, eu tenho... Então quando nós pensamos e ali discutimos isso, nessa questão, e entendemos que realmente a nossa pregação, a nossa mensagem, nós temos que focar na questão que Jesus, Ele salva, Ele é o nosso Salvador,
mas não só na questão de saúde ou trazer uma questão financeira para uma prosperidade de riqueza, mas na questão de salvação, quando aqui Deus encheu meu coração para falar sobre o perdão dos nossos pecados, sobre uma transformação de vida, ao qual eu fazia tudo errado, era ladrão, roubador, viciado, enfim, para uma salvação de mudança de caráter, mudança de personalidade, para que Deus realmente possa trabalhar no nosso coração, porque quando nós pensamos nessa questão, Deus pode mudar a sua vida, nós estaríamos restringindo isso somente a nós que somos pobres, porque a tendência daqueles que estão lá no mundo, quando fala que Jesus pode salvá-los, pode mudar a sua vida, a tendência é geralmente na questão financeira, mas Deus está enchendo meu coração para falar sobre que, por pior que esteja a situação, nós podemos nos alegrar que Jesus é a nossa salvação, porque Ele perdoou os nossos pecados quando Ele morreu na cruz, e nos deu direito a poder entrar e ir para o céu quando Ele ressuscita ao terceiro dia, e Ele se transforma nesse Salvador das nossas vidas, porque Deus, olhando do céu, não viu na terra um justo sequer. Então a palavra de Deus, ela não está interessada se a pessoa é rica ou é pobre, mas Jesus veio para salvar, não para mudar a nossa vida de pobre para rico, porque isso não, de certa forma, nem interessa a Deus, porque Ele é dono do ouro, da prata. Mas o que interessa a Deus é nos tirar da situação difícil e dizer para nós que nesse mundo é passageiro, que como o povo de Israel, que foi levado cativo para a Babilônia, e nós também nesse mundo, não pense que nós temos a nossa liberdade totalmente, mas Deus está dizendo: olha, Jesus é Salvador, para nos perdoar os pecados, para lavar a nossa vida com o sangue que foi vertido na cruz, e para nos levar para o céu. É disso que Deus está falando nessa salvação que há em Cristo Jesus. Não que Ele pode mudar a nossa vida no sentido de que quando nós abrangemos isso, somente pensamos na vida financeira, mas Ele pode fazer muito mais do que nós pensamos. Ele pode nos levar para o céu, mas realmente também Ele pode nos curar. Ele pode nos levar para o céu, mas também Ele pode trazer o seu marido, trazer a sua esposa, Ele pode trazer o seu filho. Essa salvação que está explícita aqui nesse momento, quando Deus enche meu coração para falar, essa salvação que está em Cristo Jesus, é para melhorar a nossa vida no nosso cotidiano, de que quando nós somos espirituais, nada pode nos abalar. Elevo os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Nada pode nos abalar. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Amados, então a nossa memória vai estar em quê? Nos problemas, nas dificuldades, no que o país está vivendo, no que você foi demitido, no que você não está sendo promovido, na complicação que você está dentro do seu lar, na questão financeira, na questão de saúde. Não, Deus está dizendo: olha, traga a memória agora de tudo quanto Deus tem feito na sua vida, porque Cristo é a nossa esperança, porque Cristo pode restaurar e Cristo pode salvar, em nome de Jesus. Dê uma linda salva de palmas para o Senhor. Quero convidar o nosso pastor Gerson. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Aleluia.